Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um episódio do livro Nosso Lar. Entramos aí no capítulo 30. Gente, só falta 20 capítulos para terminarmos, não dá nem para acreditar. Parece que foi ontem, né, que a gente tinha começado, que eu ainda tava aprendendo, né, como fazer esses tipos de vídeo. E agora já estamos aqui no capítulo 30. Eu estou muito feliz e muito grata a todo mundo que acompanha, né, desde do comecinho. Quem também pegou depois na metade, não tem nenhum problema. A playlist com todos os vídeos tá aí, tá? E vai ficar no canal, então fiquem à vontade para estudar. E é isso, espero muito que vocês gostem, tá? Já deixa seu like, seu comentário. Lembrando do capítulo anterior, né, que a gente viu o caso do Francisco, que era um dos espíritos que estavam lá nas câmaras de retificação, que o André tá trabalhando, né? Então ele tava acompanhando, então ele tava lá com a enfermeira Narcisa e ele acompanhou esse caso do Francisco. Hoje vamos ver um outro caso. Olha só que legal, o nome do capítulo de hoje é Herança e Eutanásia. Então olha só que interessante. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, ver esse outro caso. E eu espero muito, né, que vocês gostem. Já me siga também no Instagram, tá? Que é @vic_raiz. E vamos para o vídeo. Capítulo 30. Herança e Eutanásia. Ainda não voltara a mim da profunda surpresa, quando Salústio se aproximou, informando a Narcisa. Nossa irmã Paulina deseja ver o pai enfermo, no pavilhão 5. Antes de atender, julguei razoável consultá-la, porque o doente continua em crise muito aguda. Então, né, gente, que o comecinho, o André Luiz estava lá, né? Aí chegou o irmão Salústio perguntando para Narcisa que uma irmã, a irmã Paulina, né, um espírito, queria ver o pai que estava enfermo, que estava no pavilhão 5. Né, que para quem não está acompanhando os outros capítulos, o André Luiz está trabalhando, junto ali com a Narcisa, que é enfermeira, ele está fazendo um plantão, né, especificamente nesse dia. E aí ele quer saber, né? Ele foi perguntar pra Narcisa se a irmã Paulina poderia ver o pai dela enfermo, né? Porque ele não tinha certeza se podia ou não. E aí ela foi perguntar. Aí ela continua aqui, mostrando gestos de bondade que lhe eram característicos. Narcisa acentuou: mande-a entrar sem demora. Ela tem permissão da ministra, visto estar consagrando o tempo disponível em tarefa de reconciliação dos familiares. Enquanto o mensageiro se despedia apressado, a enfermeira bondosa acrescentava, dirigindo-se a mim: você verá que filha dedicada. Não decorrera um minuto e Paulina estava diante de nós. Esbelta e linda, trajava uma túnica muito leve, tecida em seda luminosa. Angelical beleza caracterizava-lhe os traços fisionômicos, mas os olhos denunciavam extrema preocupação. Então, né, a Paulina teve a permissão, que a Narcisa falou que ela tava, né, realmente, que ela podia, porque ela tinha permissão da ministra e tudo mais. E a André Luiz falou que ela era muito bonita, né, com uma roupa muito bela. E aí continua aqui. Narcisa apresentou-a delicadamente e, sentindo talvez que poderia confiar na minha presença, perguntou algo inquieta. E papai, minha amiga? Um pouco melhor, esclareceu a enfermeira. No entanto, ainda acusa desequilíbrios fortes. É lamentável, retrucou a jovem. Nem ele, nem os outros cedem no estado mental a que se recolheram. Sempre o mesmo ódio e a mesma displicência. Narcisa nos convidou a acompanhá-la e minutos após tinha diante de mim um velho de fisionomia desagradável, olhar duro, cabeleira desgrenhada, rugas profundas, lábios retraídos, inspirava mais piedade que simpatia. Procurei, contudo, vencer as vibrações inferiores que me dominaram, a fim de observar, acima do sofredor, o irmão espiritual. Desapareceu a impressão de repugnância, aclarando-se-me os raciocínios. Apliquei a lição a mim mesmo. Como teria chegado por minha vez ao Ministério do Auxílio? Deveria ser horrível meu semblante de desespero. Quando examinamos a desventura de alguém, lembrando as próprias deficiências, há sempre asilo para o amor fraterno no coração. Então,
né, a Paulina foi lá pra ver o pai dela. Gente, lembrando que esse lugar que o André Luiz tá é um hospital, né? Então ele tá ali nas câmaras de retificação, que é onde ficam os espíritos perturbados mesmo. E a Paulina, né, que é esse personagem novo, ela tá querendo ver o pai dela que está nesse momento de desequilíbrio. Inclusive, ela fala aqui, ela fala que é lamentável, porque tanto o pai dela quanto os outros, né, os outros membros da família ali dela, estão nesse mesmo estado, né? E ela tá tentando ajudar. E aí a Narcisa leva eles para esse lugar. E o André Luiz descreve aqui que é um velho que tem, né, uma cara de desespero, né? Ele fala que um olhar duro, lábios retraídos, inspirava piedade, né? E aí o André Luiz até, assim, ficou um pouquinho tomado pelaquela energia negativa, sabe? Só que daí ele viu que ele estava sendo tomado pela energia negativa, respirou fundo e deixou. E aí depois ele até lembrou, ele falou, né? Eu tô aqui julgando esse velho, mas quando eu cheguei aqui, como será que eu era? Certeza que eu tava com uma cara horrível também, né? E é verdade, né, gente? Se for parar pra pensar. E aí eles continuam aqui. O velho enfermo não teve uma palavra de ternura para a filha, que a saudou carinhosa. Por meio do olhar que evidenciava aspereza e revolta, semelhava-se a uma fera humana enjaulada. Papai, o senhor se sente melhor? Perguntou com extremo carinho filial. Ai, ai, gritou o doente. Não posso esquecer o infame, não posso descansar o pensamento. Ainda vejo a meu lado, ministrando-me, o veneno mortal. Não diga isso, papai, pediu a moça delicadamente. Lembre-se de que Edelberto entrou em nossa casa como filho enviado por Deus. Meu filho, gritou o infeliz. Nunca, nunca. É criminoso sem perdão, filho do inferno. Paulina falava agora com os olhos rasos de água. Ouçamos, papai, a lição de Jesus que recomenda nós amemos uns aos outros. Atravessamos experiências consanguíneas na terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo, a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime, a caminho da solidariedade universal. Muitos lutamos e padecemos até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos todos uma só família na criação sob a bênção providencial de um Pai único. Ouvindo-lhe a voz muito meiga, o doente se pôs a chorar convulsivamente. Então, gente, olha só. Quanta informação a gente pegou só nesse trecho. A Paulina tá lá vendo o pai dela, né? E aí o pai dela, ela pergunta se ele tá melhor. E aí o pai dela começa a gritar. E ele fala que ele tá vendo, né? Ele continua vendo que ele tá naquele estado de desequilíbrio, né? De umbral mental. Vendo aquela pessoa colocando veneno pra ele tomar ali. E aí a Paulina fala, lembra que Edelberto, que foi no caso o moço que fez isso, né? Entrou na nossa casa como filho enviado por Deus. Só que daí o pai começa a surtar, ele começa a falar, meu filho, nunca, nunca, ele é um filho do inferno. E assim, gente, a gente pensa, né? Se fosse conosco, né? E se é uma pessoa que a gente confiasse muito, uma pessoa que a gente gostasse muito, amasse, talvez, né? Colocasse ali um veneno pra nós, nos matasse, né? De alguma forma. Como será que a gente não se sentiria, né? Como já não nos sentimos, porque, gente, a gente já teve tantas existências que já pode ter ocorrido isso sim, né? Então é interessante ver como que o ato de amar uns aos outros evita esse tipo de ocasião. O ato do perdão, né? Porque, por exemplo, se ele já tivesse, esse pai aqui já tivesse um nível de consciência, ele perdoaria o filho, ele compreenderia que, né, somos todos, igual ela fala aqui, ela fala que todos nós somos de uma família única. Ou seja, eu, você, o cara que tá lá na China, o cara que tá lá nos Estados Unidos, somos irmãos, somos filhos de um Deus único, vivo, que nos quer bem, que nos quer que, né, que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente amadureça e que a gente melhore. Então não tem diferença. Eu não sou melhor que você não é melhor que eu, né? E a gente não tem que ficar com
essa diferença um com o outro, essa indiferença, né? E sim nos vermos como irmãos, né? E é isso que ela fala aqui, né? Inclusive o pai começa a chorar depois que ela fala essas palavras maravilhosas. Então, olha só que interessante, né? E ela fala aqui, vamos seguir a lição de Jesus, que recomenda que a gente ame uns aos outros. É uma lição tão simples, né? Jesus apenas fala, ame uns aos outros, mas é tão, né, difícil. Nós humanos somos tão complexos. Na verdade, a gente complica situações que deveriam ser simples, básicas e maravilhosas, né? Que é isso, por exemplo, amar uns aos outros, nós complicamos, nós deixamos mais difícil. Mas enfim, continuamos aqui. Aí a Paulina continua falando, né? Perdoe Edelberto, papai. Procure sentir nele não o filho leviano, mas o irmão necessitado de esclarecimento. Estive em nossa casa ainda hoje, lá observando extremas perturbações. Daqui deste leito, o Senhor envolve todos os nossos influídos de amargura e incompreensão, e eles lhe fazem o mesmo por idêntico modo. O pensamento em vibrações sutis alcança o alvo por mais distante que seja. Então, gente, olha o poder do seu pensamento. O pai da Paulina está desencarnado, está lá no plano espiritual, na colônia Nosso Lar, em desequilíbrio, lá meio doidão. E o Edelbert, né, que é o filho dele que matou ele, tá lá na Terra, né, com a família dele, vivendo a vida dele. E o pai lembra do filho e ele liga esse pensamento ao filho. E lá na casa tá todo mundo rodeado por essas vibrações, esses pensamentos de amargura e de incompreensão, né? Então, assim, isso é só um exemplo para você ver como o teu pensamento tem poder. Se você começar a pensar numa coisa ruim agora, por exemplo, nessas guerras que tá tendo, se você ficar pensando, você vai se sentir mal. Por isso que é bom você evitar, né? Da mesma maneira, se você ficar pensando numa pessoa que te fez mal, não fica pensando na pessoa, claro que você tem que perdoar, mas não deve ficar pensando, lembrando da pessoa, isso não te faz bem, tá? O nosso pensamento é como se fosse um rádio, né? Com as vibrações dele, ele liga e ele se conecta, então você tem que tomar muito cuidado, tá? E aí ela continua. A permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. Mamãe recolheu-se faz alguns dias ao hospício, ralada de angústia. Amália e Cacilda entraram em luta judicial com Edelberto e Agenor, em virtude dos grandes patrimônios materiais que o Senhor ajuntou nas esferas da carne. Um quadro terrível, cujas sombras poderiam diminuir se sua mente vigorosa não estivesse se mergulhada em propósitos de vingança. Aqui vemo-lo em estado grave, na terra, a mamãe louca e os filhos perturbados, odiando-se entre si, em meio a tantas mentes desequilibradas, uma fortuna de 1.500.000 cruzeiros. E que vale isso se não há átomo de felicidade para ninguém? Então, olha só, né, todos esses pensamentos, todas essas tristezas, essa amargura aí do pai da Paulina tá rodeando toda a família. Então, olha só o que aconteceu na família, né? A mãe, no caso a esposa do pai da Paulina, tá no hospício, os filhos brigando um com os outros por causa do patrimônio, ninguém feliz, ninguém alegre. Isso é uma coisa que a gente vê muito na história das pessoas, né? Tem várias aí famílias que brigam por causa de herança e vivem à base do ódio, do desequilíbrio, né? E perdem o que há de mais valioso, que é a felicidade, né? A espiritualidade, elas se perdem. E aí a gente continua aqui. Mas eu leguei enorme patrimônio à família, atalhou o infeliz rancorosamente, desejando o bem-estar de todos. Paulina não deixou de terminar, retomando a palavra. Nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício. No capítulo da riqueza transitória, se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhes a tranquilidade moral e o trabalho honesto, seu esforço seria de valiosa previdência. Mas às vezes, papai, costumamos amealhar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição. Querendo viver acima dos outros, não nos lembramos disso, senão nas expressões externas da vida.
São raros que se preocupam em ajuntar conhecimento nobre, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão. Impomos a outrem os nossos caprichos, afastamo-nos dos serviços do Pai, esquecemos a lapidação do nosso espírito. Ninguém nasce no planeta simplesmente para acumular moedas nos cofres ou valores nos bancos. É natural que a vida humana peça o concurso da previdência. E é justo que não prescinda da contribuição de mordomos fiéis que saibam administrar com sabedoria. Mas ninguém será mordomo do Pai com avareza e propósitos de dominação. Tal gênero de vida arruinou nossa casa. Debalde, no outro tempo, busquei levar socorro espiritual ao ambiente doméstico, enquanto o senhor e a mamãe se sacrificaram por aumentar haveres. Amália e Cacilda esqueceram o serviço útil e, como preguiçosas da banalidade social, encontraram ociosos que as desposaram, visando as vantagens financeiras. Agenor repudiou o estudo sério, entregando-se às más companhias. Edelberto conquistou o título de médico, aliando-se por completo da medicina e exercendo-a tão somente de longe em longe a maneira do trabalhador que visita o serviço por curiosidades. Todos arruinaram belas possibilidades espirituais, distraídos pelo dinheiro fácil e apegado à ideia de herança. Gente, olha isso. Isso é muita informação. O pai, né, da Paulina, ele tá falando aqui, mas eu trabalhei tanto para deixar uma herança, né, para deixar um dinheiro para os meus filhos, para que eles conseguissem viver. E aqui a Paulina ela fala que quando o seu esforço ele é por pura vaidade, às vezes a gente está se esforçando sim para darmos o melhor, né, para os nossos filhos, para quem amamos. Só que a gente deixa de lado, né, para cuidar do nosso lado ganancioso, do nosso lado apegado à matéria, e vamos nos deixando, né, se levar por conta disso. E aí tá o erro, nós entramos em desequilíbrio. Então ela fala aqui que tinha tudo para que todos da família dela pudessem crescer espiritualmente, moralmente, né? Se o pai primeiramente tivesse ensinado os valores, né, morais, não só esses valores materiais, e principalmente esse pessoal se perdeu. Então as duas irmãs dela, né, no caso filhas do pai, viraram preguiçosos, não trabalhavam, não faziam nada, arrumaram 2 maridos que ficavam visando dinheiro. Um dos filhos entregou-se a más companhias, e o filho, que no caso matou o pai, fez medicina só por curiosidade, assim, sabe? Concluiu a medicina, mas sabe aquela pessoa que não vai trabalhar, só vai assim pra ver, fica meia hora e vai embora? Tipo isso? Se tornou isso. Ou seja, todos os esforços do pai e da mãe não valeram para nada, porque o principal, que é os valores morais, eles não deram para os filhos. E nem eles tinham, nem eles, né? Eles se perderam. Tanto a mãe quanto o pai também se perderam. Então, o que adianta tu ter um cofre cheio de dinheiro se a parte moral tá vazia? É isso que se torna uma pessoa totalmente vazia, oca, né? E aí a gente continua aqui. O enfermo tomou uma expressão de pavor e acrescentou: Maldita Adalberto, filho criminoso e ingrato, matou-me sem piedade quando ainda necessitava regularizar minhas disposições testamentárias. Malvado, malvado. Cale-se, papai, tenha compaixão de seu filho, perdoe e esqueça. O velho, porém, continuou a praguejar em voz alta. A jovem preparava-se para discutir, mas Narcisa endereçou-lhe significativo olhar, chamando Salústio para socorrer o doente em crise. Calou-se Paulina, acariciando a fronte paterna e contendo a custo as lágrimas. Daí a instante retirava-me em companhia de ambas sob forte impressão. As duas amigas trocaram confidências ainda por alguns minutos. Despedindo-se, Paulina a evidenciar muito generosamente as frases gentis, mas uma tristeza no olhar afogado em justa preocupação. Voltando à intimidade, a Narcisa disse bondosa: os casos de herança, em regra, são extremamente complicados.
com raras exceções, acarretam enorme peso a legadores e legatários. Nesse caso, porém, vemos não só isso, mas também a eutanásia, a ambição do dinheiro criou em toda a família de Paulina esquisitices e desavenças. Pais avarentos possuem filhos esbanjadores. Fui à casa de nossa amiga quando o irmão, o Adelberto, médico de aparência distinta, empregou o genitor quase moribunda chamada morte suave. Esforçamo-nos por o evitar, mas foi tudo em vão. O pobre rapaz desejava de fato apressar o desenlace por questões de ordem financeira. E aí temos agora a imprevidência e o resultado, o ódio e a moléstia. E com um expressivo gesto, Narcisa rematou: Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformarmos-nos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais. Gente, esse capítulo não é fácil, né? Não foi esse o capítulo mais leve que tivemos. Eu acho que foi um capítulo, assim, bem... que toca, assim, sabe, em nós. Pra vocês, né, entenderem. O pai da Paulina continuou xingando, continuou falando mal do filho. Ela ia discutir, só que a Narcisa pegou e falou, né, olhou assim pra ela com aquele olhar, tipo, não faça isso. A filha acariciou o pai, se despediu. Aí a Paulina e a Narcisa conversaram um pouco e ela foi embora. E aí ela voltou, né? Tava ali o André Luiz e a Narcisa pegou e falou que os casos de heranças, na maioria das vezes, são extremamente complicados. Ela falou que tem raras exceções que não são complicados. E aí ela fala aqui que gera um conflito muito grande, tanto para as pessoas que deixaram a herança, quanto para as pessoas que querem a herança. Ou seja, tanto para os pais, quanto para os filhos, né? E isso é uma coisa muito complicada mesmo. E a gente vê até quando tá em vivo, tanto de briga por conta de herança. É uma das coisas que eu mais vi, sério, gente, que eu vejo família brigando é por conta de herança. E no caso aqui que a gente acompanha da Paulina, não é só isso, a gente teve também a questão da eutanásia. O filho Adelberto, que o pai tanto xinga, né, fez essa morte suave, porque ele realmente queria a herança do pai, ele fez isso. E aí, cometendo essa eutanásia, já que ele era médico, né, olha o que acarretou, que ele tá pagando até agora, né? Porque o pai tá desequilibrado, doente, fica mandando energia negativa, né, para toda a família, fazendo com que a família entre nessa amargura, nessa coisa ruim. Toda a família desequilibrada, as duas meninas brigando com os dois rapazes, que são irmãos, são todo mundo irmãos, uns brigando com os outros. A mãe foi pro hospício. Gente, será que vale? Será que o dinheiro vale a paz? Não vale, gente. Nada tira a nossa paz de espírito. Nada pode ser em troca da nossa paz de espírito. Nossa paz de espírito vale muito mais. Então, olha só o que acontece, né? E aí, aqui, no final, a Narcisa ela termina com uma frase muito bonita que eu vou ler de novo. Deus criou seres e céus. Ou seja, né? Deus criou nós e céus, né? Coisas maravilhosas. Mas nós costumamos transformarmos-nos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais. Porque o Deus, ele nos cria simples e ignorante. Mas é a nossa responsabilidade querer crescer e evoluir ou querer nos transformar em diabos, espíritos diabólicos. Né? Qual que é a sua escolha? Né? E aí, escolhendo virar espíritos diabólicos, a gente cria nossos infernos individuais. Complicado, né, gente? Mas é realidade e a gente tem que saber disso e buscar ser o melhor, né? Buscar não ir por esse caminho, por exemplo, né? Galera, terminamos os capítulo 30. Semana que vem vamos para o capítulo 31, capítulo chamado Vampiro, nome do capítulo 31. Então, já deixa seu like, seu comentário, me siga no Instagram, que é @vic_raiz. É isso. Um beijo e até a próxima.